Eu vou falar uma coisa sobre a vida nômade e trabalho remoto que muita gente na internet não vai gostar. A maioria dos nômades digitais que você vê por aí não adota esse estilo de vida de verdade. Eles fazem viagens curtas, passam algumas semanas ou meses em algum lugar, produzem conteúdo, tiram fotos bonitas e depois voltam para casa, para sua rotina. Eu não volto. Eu decidi mudar de vida depois dos 40. E há quase 3 anos a minha realidade é essa: morar viajando e mudando de cidade, mas sem ter uma casa ou endereço fixo esperando por mim no final. E é por isso que me perguntam o tempo todo: mas você volta para onde? Se você chegou agora no canal, muito bem-vindo. Eu sou o Rami e esse é o Entre Coordenadas. Talvez você pense que esse seja mais um canal de dicas de turismo e viagem, mas não é. Até porque o nômade digital não faz turismo, porque viajar e viver viajando são coisas completamente diferentes. Quando você viaja, a viagem é o evento principal da semana ou do mês. É uma pausa na vida cotidiana. Mas quando você decide virar um nômade digital e morar viajando, o deslocamento vira rotina. E essa rotina real continua exigindo as mesmas coisas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você continua trabalhando, continua pagando contas, continua precisando ir no mercado, cozinhando, continua cuidando da saúde e resolvendo imprevistos. Porque aqui na internet só te mostram muito o momento bom da chegada, o glamour, a novidade. Mas quase nunca te mostram o que acontece quando a câmera desliga e a vida continua. A vida depois que a câmera desliga continua exatamente igual. O boleto não desaparece porque você está em uma praia bonita. O trabalho não diminui. Os problemas cotidianos não deixam de existir. Eles simplesmente entram na mala e mudam de cidade junto com você. Quando alguém fala sobre a vida do nômade digital, a imagem que vem à mente da maioria é sempre a mesma. Um padrão repetido à exaustão. Notebook aberto, uma praia de fundo, água de coco na mesa e uma promessa quase infantil de liberdade. Mas eu vou te contar uma realidade prática. Eu raramente escolho a minha próxima cidade pensando exclusivamente na praia. Eu escolho mais pensando na viabilidade da vida. Minhas perguntas antes de mudar de endereço são outras. Tem um bom mercado por perto? Tem uma academia? A internet é realmente boa? O lugar é silencioso o suficiente para trabalhar e dormir? Eu vou conseguir passar o dia trabalhando sem interrupções? Porque, principalmente depois dos 40 anos, você começa a perceber uma verdade meio óbvia. A foto bonita na praia dura alguns segundos. A rotina de trabalho e os seus hábitos duram o dia inteiro. Quem está de férias escolhe o lugar puramente pelo apelo visual do cenário. Quem mora viajando escolhe o lugar pela funcionalidade da estrutura. E existe um abismo enorme entre essas duas posturas. Talvez o que mais chame a atenção nessa história não seja o fato isolado de eu viver viajando e trocando de cidade constantemente, mas seja a minha idade. Porque se eu tivesse 20 e poucos anos, ninguém ligaria. Eu seria apenas mais um jovem com mochila nas costas, testando e experimentando a vida antes de fincar raízes. Mas aos 45, a reação das pessoas muda completamente. Muita gente acha estranho. Algumas pessoas acham uma atitude irresponsável. Outras acham que é algo impossível de sustentar. E quase todas
assume imediatamente alguma coisa sobre a vida para tentar justificar a escolha. Acham que você deve ser um herdeiro rico, que já está aposentado, que está fugindo de algum problema grave do passado ou que está vivendo alguma aventura impulsiva sem planejamento algum. E a verdade por detrás dos meus bastidores é bem menos interessante do que todas essas teorias. Eu não sou rico, não sou aposentado e nem estou fugindo. Eu simplesmente construí uma vida pessoal, profissional e financeira que funciona dessa forma. Não tem nenhum glamour nisso, nenhum segredo escondido e nenhuma fórmula secreta de vida perfeita. Existe um grupo muito específico de perguntas que sempre me fazem. A primeira delas é clássica. Mas você não sente falta de ter uma casa? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu tenho uma casa. O apartamento que eu moro hoje é a minha casa. O endereço onde estiver morando daqui 3 meses também será. Ela só não é sempre o mesmo imóvel fixo. A segunda pergunta é: você não sente falta de estabilidade? Isso depende muito do que você convencionou chamar de estabilidade. Porque eu conheço muita gente que mora há 20 ou 30 anos exatamente no mesmo bairro, na mesma casa, e vive uma vida inteira de profunda insegurança emocional e financeira. E a terceira é a mais curiosa de todas. E quando você ficar velho? Como se 45 anos fosse a véspera do final da vida. A grande realidade é que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Nem eu, que estou mudando de cidade o tempo todo. E nem quem mora no mesmo apartamento desde que nasceu. No fundo, quase todas essas perguntas não são sobre a minha rotina. Elas falam muito mais sobre as travas e os medos ocultos de quem está perguntando. Agora, se você me perguntar, com total franqueza, qual é a parte mais difícil e complexa dessa vida, a minha resposta não vai ser a logística de arrumar as malas e mudar de cidade. A parte realmente difícil é continuar produzindo e rendendo o mesmo resultado profissionalmente no dia seguinte à mudança. Porque toda vez que você chega a um lugar novo, você precisa redescobrir toda a engrenagem básica do seu dia a dia, do zero. Onde compra comida, os horários da academia, o funcionamento dos serviços básicos, a estabilidade real do seu novo espaço de trabalho. E esse processo de adaptação, principalmente nos primeiros dias, consome muita energia. Por isso, eu faço questão de repetir. Mudar a geografia não resolve nenhum dos seus problemas pessoais. Se sua vida é desorganizada, improdutiva e bagunçada em uma cidade fixa, ela vai continuar igual na próxima parada. Muita gente passa a vida procurando uma cidade nova ou um novo cenário, quando na verdade o que precisava era apenas organizar e assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Se alguém me parasse hoje e perguntasse o que eu realmente ganhei depois de passar esses últimos 3 anos vivendo desta forma, eu não responderia a palavra liberdade. Liberdade virou um conceito abstrato, desgastado pela internet. A minha resposta exata seria escolha. Porque hoje eu posso decidir de forma consciente. Eu posso escolher ficar mais tempo em um lugar, posso escolher partir na próxima semana, posso testar uma dinâmica em uma cidade totalmente nova ou mudar o meu ambiente quando sinto que a minha produtividade ou a minha saúde exigem isso. E viver essa prática me ensinou algo muito importante. Existem muitas formas diferentes de construir a sua realidade. Muito mais do que a gente costuma imaginar quando cresce ouvindo o roteiro de que existe apenas um único caminho certo e aceitável a ser seguido. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo deva largar tudo e seguir essa rotina. Na verdade, para a grande maioria das pessoas, viver sem endereço fixo seria um absoluto desastre mental e profissional. Mas eu acredito que o meu exemplo traz uma reflexão madura. Quantas das decisões mais importantes da sua vida até hoje foram realmente escolhas conscientes suas? E quantas você tomou simplesmente porque era o comportamento esperado pelo seu círculo social? Porque, afinal de contas,
A questão principal nunca foi morar na estrada. A questão é ter clareza e coragem de construir uma rotina que faça sentido para você, mesmo quando ela não faça sentido para nenhuma outra pessoa. Agora eu quero saber uma coisa real de você. Se amanhã o seu trabalho ou os seus negócios continuassem pagando exatamente a mesma coisa de hoje, sem exigir a presença física, você teria coragem de entregar as chaves da sua casa e viver sem endereço fixo? Ou você não abriria mão de ter um lugar físico para voltar? Me conta nos comentários a sua resposta. E essa resposta diz muito mais sobre a nossa relação com a segurança do que a gente imagina. E se esse tipo de conversa realista faz sentido para você, se inscreve no canal, curta e compartilhe, porque tem muito lugar pela frente. Um abraço e nos vemos nas próximas coordenadas.